Bom dia, pessoal. Aqui é o Pepe, falando para vocês do meu estúdio em casa, onde acabei de terminar de analisar dados financeiros que revelam a maior revolução silenciosa da história econômica moderna. E hoje, meus amigos, vamos falar de como o sistema bancário tradicional morreu sem funeral, sem manchetes, sem ninguém perceber que uma indústria de 500 anos simplesmente deixou de existir. Os bancos tradicionais morreram e ninguém percebeu. Na semana passada, descobri que 60% das transações financeiras globais já não passam mais pelo sistema bancário tradicional. Pix, cripto, CBDCs, transferências instantâneas, o dinheiro mudou completamente de lugar e os bancos se tornaram dinossauros esperando o asteroide final. Vocês sabem o que significa quando mais da metade do dinheiro do mundo circula sem passar por bancos? Significa que estamos testemunhando o fim da profissão mais poderosa da história humana. Banqueiros se tornaram irrelevantes para o funcionamento do dinheiro. É como se médicos se tornassem irrelevantes para curar doenças. O assunto de hoje é o obituário da banca tradicional. Como uma indústria que controlou o planeta por 5 séculos, foi substituída por algoritmos, aplicativos e sistemas instantâneos que tornaram bancos tão obsoletos quanto máquinas de escrever. Não estamos falando de evolução gradual, estamos falando de extinção em massa. Mas a pergunta que fica é esta: será que os próprios banqueiros compreenderam que se tornaram intermediários desnecessários num mundo de transações diretas? Será que Wall Street percebeu que sua função principal, mover dinheiro de um lugar para outro, foi automatizada e descentralizada? Para entender como os bancos morreram sem ninguém notar, precisamos começar pela revolução que aconteceu debaixo do nosso nariz, o Pix brasileiro. Em 3 anos, o Pix eliminou quase completamente o uso de bancos para transações do dia a dia no Brasil. Hoje, um brasileiro transfere dinheiro instantaneamente, 24 horas por dia, sem taxas, sem burocracia, sem precisar ir ao banco, sem depender de gerente. O Pix processa mais transações por dia do que todo o sistema bancário americano e funciona melhor, mais rápido e mais barato que qualquer banco tradicional. O Pix não foi apenas inovação tecnológica, foi execução capital do sistema bancário tradicional brasileiro. Por que alguém pagaria R$ 50 para fazer uma TED quando pode transferir qualquer valor instantaneamente de graça? Por que esperar dias para compensação quando pode ser instantâneo? Ninguém está falando, mas vou falar aqui. O sucesso do Pix criou um modelo que está sendo copiado por países inteiros. Índia lançou o UPI, que processa mais transações digitais que Estados Unidos e Europa combinados. China expandiu o sistema de pagamentos digitais, o WeChat, para 1,5 bilhão de usuários. A revolução não parou nas transferências. Moedas digitais de bancos centrais, CBDCs, estão eliminando a necessidade de contas bancárias tradicionais. Por que ter conta no Itaú quando você pode ter conta diretamente no Banco Central? Por que pagar spread bancário quando pode usar dinheiro digital oficial? A China testou o Yuan digital com 300 milhões de usuários. Transações instantâneas, sem taxas, com garantia do governo chinês. Nenhum banco privado consegue competir com o Banco Central oferecendo dinheiro digital direto. A União Europeia anunciou o euro digital para 2026. A Inglaterra testa a Libra digital. Até os Estados Unidos, país dos bancos mais poderosos do mundo, estão desenvolvendo o dólar digital para eliminar intermediários bancários. Chegamos agora à parte mais surpreendente desta história. Como criptomoedas completaram a destruição do sistema bancário tradicional ao permitir transações globais sem nenhuma participação bancária. Bitcoin, Ethereum e milhares de outras criptomoedas criaram um sistema financeiro paralelo, onde bancos são completamente irrelevantes. Você pode enviar milhões de dólares para qualquer lugar do mundo em minutos, sem banco, sem autorização, sem burocracia. O volume de transações em criptomoedas ultrapassou o volume de transferências bancárias internacionais em 2023. Era mais dinheiro circulando fora do sistema bancário do que dentro dele. Bancos se tornaram espectadores de uma economia que funciona perfeitamente sem eles.
Empresas descobriram que podem operar financeiramente sem bancos. Tesla mantém reservas em Bitcoin. MicroStrategy substitui contas bancárias por carteiras digitais. Países inteiros, como El Salvador, adotaram Bitcoin como moeda oficial, eliminando necessidade de bancos para a política monetária. É aqui que começou o verdadeiro ponto de ruptura, porque bancos descobriram que haviam perdido não apenas clientes individuais, mas clientes institucionais, governos e até mesmo países inteiros. A primeira reação bancária foi negação total. JP Morgan chamou Bitcoin de fraude. Goldman Sachs disse que criptomoedas eram bolha especulativa. Bank of America proibiu funcionários de mencionar blockchain. Era establishment financeiro tentando ignorar sua própria obsolescência. Mas a realidade econômica é implacável. Quando clientes descobrem que podem fazer tudo o que faziam no banco, mais rápido, mais barato e sem banco, eles simplesmente param de usar banco. É lei de mercado pura. Os dados são devastadores para a banca tradicional. Branches bancários fecharam em massa. 20 mil agências fechadas só nos Estados Unidos nos últimos 5 anos. Funcionários bancários perderam empregos em escala industrial. Bancos pequenos simplesmente quebraram porque perderam toda a receita de transações. O Wells Fargo anunciou o fechamento de 800 agências por mudança de comportamento do consumidor. JP Morgan eliminou 50 mil empregos em operações que foram automatizadas. Citi vendeu operações inteiras em países onde perdeu relevância. Era a extinção em massa acontecendo em tempo real. Mas a morte dos bancos não aconteceu apenas por tecnologia, aconteceu por confiança perdida. Depois de décadas de escândalos, taxas abusivas e crises criadas por especulação bancária irresponsável, pessoas descobriram que não precisavam mais confiar em bancos para guardar seu dinheiro. Por que confiar em banco que pode quebrar quando você pode guardar dinheiro em carteira digital garantida por matemática em vez de promessas? Por que aceitar juros negativos quando pode ter rendimento em staking de criptomoedas? Por que pagar taxas quando alternativas são gratuitas? A pandemia acelerou exponencialmente a extinção bancária. Lockdowns forçaram pessoas a descobrir serviços financeiros digitais. Quem aprendeu a fazer tudo pelo celular nunca mais voltou para filas de banco. Era darwinismo econômico acelerado. O golpe final veio dos próprios governos. Bancos centrais descobriram que podiam oferecer todos os serviços bancários essenciais diretamente para cidadãos, sem precisar de bancos privados como intermediários. Por que um governo pagaria spreads bancários quando pode oferecer dinheiro digital diretamente? Por que manter um sistema de intermediários caros quando pode eliminar intermediários completamente? A resposta foi óbvia: não há razão. E assim, governos inteiros começaram a cortar bancos privados de suas operações financeiras essenciais. O resultado foi uma indústria bancária que perdeu sua razão de existir. Guardar dinheiro foi substituído por carteiras digitais. Transferir dinheiro foi substituído por sistemas instantâneos. Emprestar dinheiro foi substituído por protocolos DeFi que operam automaticamente. Investimentos foram substituídos por plataformas que conectam investidores diretamente a oportunidades. Seguros foram tokenizados. Financiamentos foram descentralizados. Todas as funções bancárias tradicionais foram replicadas por sistemas que funcionam melhor sem bancos. O sistema financeiro descobriu que bancos eram apenas intermediários caros entre pessoas e dinheiro. Quando intermediários se tornam desnecessários, eles desaparecem. É a evolução econômica natural. Os poucos bancos que sobreviveram fizeram isso se transformando em empresas de tecnologia que, por acaso, têm licença bancária. Nubank, Inter, bancos digitais que eliminaram quase todas as características de bancos tradicionais. Mas mesmo esses bancos digitais descobriram que competiam não com outros bancos, mas com sistemas que eliminavam completamente a necessidade de qualquer tipo de banco. A ironia final: bancos que sobreviveram fizeram isso oferecendo serviços que não eram bancários: consultoria, tecnologia, gestão de ativos digitais. Atividades que qualquer empresa pode fazer sem precisar ser banco. O sistema bancário tradicional se transformou numa indústria de serviços auxiliares para uma economia que funciona principalmente sem bancos. Então, meus amigos,
Chegamos ao fim desta análise que mudará a forma como vocês veem o futuro do dinheiro. A extinção dos bancos não foi catástrofe, foi evolução. O sistema financeiro se tornou mais eficiente, mais barato e mais acessível, eliminando intermediários desnecessários. Vocês sabem o que aconteceu com todas as indústrias da história que se tornaram intermediários desnecessários entre consumidores e produtos? Vocês sabem qual foi o destino de todas as profissões que foram substituídas por automação e descentralização? A história está repleta de indústrias poderosas que se julgavam eternas porque controlavam aspectos essenciais da vida humana. Todas descobriram que nenhuma indústria é mais poderosa que a inovação tecnológica quando essa inovação oferece alternativas melhores. A pergunta que fica é esta: quanto tempo demora para uma economia se reorganizar completamente quando seus intermediários financeiros se tornam obsoletos? E mais importante ainda, como será o mundo quando a última transação bancária tradicional for processada, quando o último banco tradicional fechar as portas, quando descobrirmos que dinheiro funciona melhor sem banqueiros? Pessoal, inscrevam-se no canal, curtam o vídeo. E prestem atenção nas próximas semanas, porque a extinção dos bancos é apenas o começo da maior reorganização financeira da história humana. Uma reorganização onde pessoas controlam diretamente seu próprio dinheiro, sem intermediários, sem taxas, sem dependência de instituições que se tornaram irrelevantes. Até a próxima. Tchau, tchau.